Sejam todos muito bem-vindos. Eu queria cumprimentar o Bruno, a Jamelite, sejam todos muito bem-vindos. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pelo tempo de vocês. Nós que agradecemos, imagina, Fábio. Na verdade, que acho que a honra é para nós de ter essa oportunidade de falar aqui com todo o pessoal. Já está subindo aí, tem mais do que 650. Perfeito. Ele está subindo, a pouco vai se conectar mais pessoas, mas acho que a honra é para nós. Legal, obrigado, Jamelite, obrigado. Legal, obrigado aí, Flávio, pelo convite, pela oportunidade. Boa noite, pessoal. Super animado aqui para ter essa conversa com vocês, falar um pouco sobre carreira em vendas, que é um assunto que eu gosto muito. Espero poder compartilhar aí algumas experiências com vocês. Boa, show de bola. Eu queria, na verdade, começar o nosso bate-papo dando uma breve introdução de vocês. O pessoal já fez a lição de casa. Entendeu que o Bruno é head de Google Cloud para América Latina, que a Jamelite é diretora da Schneider. Mas eu queria começar, Bruno, contigo, já que a Jamelite deu o primeiro boa noite, sempre primeiras damas, para que você se apresentasse, mas com aquilo que não está no seu currículo. Acho que todo mundo já viu que você estudou ali, trabalhou ali, mas o que não está no seu currículo que você pode compartilhar conosco e depois a Jamelite, por favor. Legal. Então, o que não está no meu currículo? Eu sou pai e marido, né? Casado há bastante tempo, tenho 3 filhos, tenho o Samuel de 11 anos, a Bela de 10 e a Melissa de 4 anos. Gosto muito de futebol, inclusive me machuquei recentemente, tive uma lesão recentemente jogando futebol, então eu estou tentando me recuperar. Isso que acontece quando você não sabe jogar bem, você acaba se machucando sozinho. Lesão, né? De craque, a sua foi lesão de craque. Lesão de craque, só faltou ser craque. A lesão de craque eu já tive, agora só falta o resto. Boa. E eu tô nos Estados Unidos há um bom tempo, na verdade. Eu vou completar 13 anos aqui nos Estados Unidos, né? Sempre trabalhando com a América Latina, trabalhei bastante também com o mercado americano, mas aí estão algumas coisas sobre mim que talvez não estejam no meu currículo. Boa, Brunão, obrigado por compartilhar. E você, Jamelite? Aí eu também sou uma mãe, mas falo assim, sou uma mãe de 3 filhos, um deles é um filho humano, 2 delas têm 4 patas, são umas cachorras que eu adoro e considero as minhas filhas, eu levo elas para todas as partes, eu tenho mudado diversos países e as cachorras, como são minhas filhas, eles vêm comigo. Eu adoro cozinhar, acho que por isso talvez a vida me levou para ser diretora de Food Ambev, aí Sul América, né? E agora, recentemente, estou mudada aqui para o Brasil, acho que já tenho, assim, acho que 2 meses, sabe? Faz hoje, recentemente, que eu mudei para o Brasil, depois de tomar posições em diversos lugares. Legal, legal. Obrigado pela introdução de vocês dois. Eu queria começar a já introduzir o tema vendas. Eu acho que muito se fala sobre vendas, principalmente com aquela visão, estereótipo de que vendas é para aqueles profissionais que não deram certo, né, em outras profissões. Eu quero que meu filho seja médico. Puxa, meu filho tentou ser médico, não conseguiu, tentou ser engenheiro, não conseguiu, filho vai trabalhar com vendas, né? E às vezes a gente tem aquela vergonha, ou pelo menos o mercado, né, e os nossos pais, avós, tinham aquela coisa de vendas é a última profissão depois de ter dado errado em todo lugar. Queria começar contigo, Bruno. Como é que você define o papel de vendas e como é que você enxerga essa visão errônea que normalmente as pessoas têm do departamento de vendas? Tá. A primeira coisa é que não existe uma empresa sem vendas. A posição de vendas está presente em todas as organizações. Às vezes de maneira implícita, muitas vezes de maneira explícita, né? Vendas, na verdade, é o coração de toda organização e é uma posição estratégica, porque ela gera receita para a empresa. Para uma empresa crescer e sobreviver, você precisa de receita, você precisa crescer com vendas, através de vendas. Então, é uma posição central dentro da organização, independente de qual seja produto, serviço, solução que a empresa ofereça, né? E você precisa ter pessoas capacitadas, né, profissionais capacitados para fazer isso. Então, assim, a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, mas
eu aprendi muito cedo na minha carreira a importância de vendas, mesmo não estando em vendas antes, e eu entendi, quando eu olhava para pessoas bem-sucedidas, líderes, presidentes, diretores, diretoras de organizações, muitas dessas pessoas passaram por vendas em algum momento. A outra coisa importante de vendas é que vendas não é só você vender para um cliente, a gente está sempre vendendo internamente também. A gente está vendendo ideias, a gente está vendendo projetos, eu tenho que vender, talvez, para minha chefe, para os meus colegas, para os meus subordinados, por que essa ideia, por que essa iniciativa tem que ir para frente. Então, a gente está sempre vendendo de alguma forma. Então, a habilidade, a técnica de vendas em si, ela está presente em tudo, tá? E para uma empresa crescer, para uma organização crescer, você precisa ter esse coração pulsando, oxigenando a organização, que é a função de vendas. Legal, obrigado por trazer. Gostei muito dessa primeira visão que você trouxe, de que nenhuma organização vai sobreviver sem vendas. E eu gostei muito do que você trouxe. Muitas vezes a venda ela está implícita ou explícita. Se a gente pega um business como o iFood, né? Às vezes a gente não vê ninguém vendendo ali no iFood, mas a capacidade que eles têm de construir uma marca, gerar conversão, é vendas, é vendas. Tem pessoas envolvidas nesse processo. E um outro ponto que você trouxe que é super importante, a gente vai falar um pouco mais sobre isso no futuro, daqui a pouquinho sobre as habilidades do profissional de vendas, constantemente a gente está vendendo, seja externamente para um cliente, se você está numa vaga de customer facing, né? Alguém que toca o cliente na frente, ou internamente, quando você está vendendo suas ideias, quando você está talvez num processo de promoção para ganhar um aumento ou para fazer uma movimentação, você está vendendo porque você e não o outro que está competindo com você. Então, atuando ou não em vendas, você deve ser um bom vendedor. Todo bom profissional tem capacidades de vender ideias, de negociar, de trazer visão de valor agregado. Obrigado por compartilhar isso com a gente, Bruno. Para você, Jamilite, como é que você define o papel e a área de vendas? Olha, que interessante que eu também defino a área de vendas como o coração da empresa. Então, pode até soar um pouco romântico, mas para mim é o coração. Porque aí esse coração ele bate no ritmo daquilo que precisa o cliente, daquilo que precisa o mercado. Mas esse coração também tem limite, aqueles limites que tem a própria organização, aquele relacionamento interno, aquelas necessidades internas. Então, bate assim. E aí, quando eu falo de relacionamento, também tem essa pegada um pouco mais romântica, não é? Quem se relaciona, quem tem relacionamento com o cliente, com tudo externamente, e quem cria esse desenvolvimento de uma conta, de um parceiro, realmente é a área de vendas. Então, eu vejo muito interessante. E você colocou no início que normalmente quem tem aquela percepção de quem trabalha em vendas é porque não deu certo e só finalizou na área de vendas. Mas desde o início da minha carreira, eu sempre percebi que realmente um profissional de vendas tem que ser aquele mais preparado, quem conhece mais cliente, quem conhece mais interno, quem conhece tudo. Então, diferentemente do aquilo que talvez pode achar a gente, que as pessoas que que não deu certo, não, é que realmente tem aquela experiência que é mais completo, que é o profissional que já passou por diversas, talvez áreas, estágios, e compreende super bem tudo, quem pode ser vendedor. Perfeito, obrigado por trazer. E é legal esse ponto que você trouxe, Jamilite, porque se a gente parte do princípio que vendas é o coração da empresa e receita é talvez o fator prioritário para manter um negócio de pé, para fazer com que ele cresça, para que nós, vocês, todos nós sejamos contratados por uma empresa, faz sentido ter na frente do cliente, o cliente que traz receita, ter as pessoas mais preparadas para atendê-los e para fazer esse trabalho. Então, adorei demais o que você trouxe. Vendas, principalmente de tempos para cá, e aí eu quero direcionar para o Bruno, tem passado por muitas transformações, inclusive essa de ser uma carreira muitas vezes desprezada ou com certo preconceito, por uma carreira cada vez mais estratégica. Mais do que nunca, a gente está mudando muito, o mundo como um todo tem mudado, com tecnologias, com automatizações, com o advento, enfim, da internet, tantas coisas. Ô Bruno, pensando
nas transformações que vendas vem passando. O que você poderia destacar? O que tem acontecido? Quais são as grandes mudanças que a carreira de vendas tem sofrido nesses últimos meses e anos? Sim, talvez só mais uma coisa, Flávio, que eu queria mencionar antes da gente falar dessas transformações. Né, eu mencionei aqui a importância de vendas para alguém que quer crescer dentro de uma organização, se tornar líder, executivo, até alguém que quer empreender. Para empreender, você tem que estar vendendo o tempo todo, né? Você tem que vender a sua ideia, você tem que encontrar investidores, você tem que montar aquele negócio do zero. Mas tem mais um fator importante sobre a carreira de vendas, que é o nível de justiça que você tem com vendas. Eu vou dar a minha experiência pessoal. Quando eu comecei a trabalhar, tá, eu ganhava lá um salário mínimo e eu não atuava diretamente com vendas. Na verdade, eu até ajudava ali na aquisição de clientes, mas não atuava diretamente. E eu comecei a perceber que eu podia trabalhar das 8 às 6 da tarde, ou eu podia trabalhar das 8 às 3 da tarde, ou das 8 às 10 da noite, e no final do mês eu ia ganhar a mesma coisa, né? E eu comecei a ver que tem muita gente motivada, gente ambiciosa, que quer sempre entregar a melhor qualidade de trabalho possível. Em vendas, o seu retorno nesse investimento de tempo, de esforço, de ideias, de conhecimento, de fazer o seu melhor, vem por meio da remuneração, que é a remuneração variável. Então, para mim, a posição de vendas é uma das posições mais justas que existem por conta disso, que você consegue maximizar o seu retorno de acordo com o esforço que você coloca, né? Então, esse é um fator importante também. E por isso, muitas vezes, você comentou aqui, médico, advogado, engenheiro, etc. São todas profissões muito nobres, muito importantes para a nossa sociedade, mas muitas vezes você encontra vendedores que ganham mais do que essas profissões, porque você tem esse tipo de retorno, né? Agora, falando um pouco sobre... Deixa eu só fazer um ponto aqui, Bruno, e aí você continua. Obrigado por trazer esse ponto. Na nossa última conversa, lá na primeira turma de vendas, a gente chegou à conclusão de que vendas é a carreira mais democrática que existe no mundo. E é muito do que você trouxe. A possibilidade de ganhar dinheiro de verdade num estágio mais cedo ou mais rápido é muito maior em vendas do que em qualquer outra profissão, né? O Pedro Fontes, que participou com a gente na nossa última turma, ele comentou que o pai dele é médico, um dos médicos mais renomados. E o pai dele fica surpreso, né, com o que ele ganha. Então, se a gente quer, de fato, ter ganhos, acelerar, a gente pode, né, considerar que vendas talvez seja o caminho para a gente. E eu acho que talvez essa visão de, mas vendas não é para mim, ou vendas é para aqueles que deram errado, é errada porque quem fala isso não entende vendas. Porque vendas, como vocês muito bem colocaram, é o trabalho mais nobre, não mais nobre, mas tão importante quanto vários outros, ou mais importante dentro da organização, porque ele movimenta a receita, e uma venda que é bem construída, né, uma venda que gera valor, é um trabalho altamente complexo. Não é simplesmente o fato de transacionar alguém te ligando, é entender as dores do cliente, propor soluções. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas só queria complementar o que você trouxe. Aí, voltando na parte das transformações de vendas, mudanças, advento da tecnologia, o que você tem visto de grandes mudanças, tanto na profissão, na carreira, no mercado em geral, quando se fala de vendas? Falando do mercado em geral, né, uma coisa que mudou muito, talvez nas últimas décadas, e nessa última década ainda mais, é que o comprador ele tem muito mais acesso à informação logo no começo do processo de compra. E esse processo de compra, muitas vezes, começa antes do processo de venda da pessoa que está na outra ponta, né? Então, assim, mais ou menos 60% dos decisores, eles já têm uma ideia ou já têm uma decisão meio que formada do que eles querem comprar, qual fornecedor que eles querem seguir, antes mesmo de ter esse contato inicial com a pessoa de vendas. Esse é um ponto, né? Existia muita assimetria de informação no passado. Isso já não acontece. Hoje, com a internet, com as mídias sociais, se eu vou comprar uma coisa como consumidor, eu posso pesquisar o que eu quiser no Google, nas redes sociais, fazer uma comparação
e chegar numa loja, por exemplo, se eu estou comprando, sei lá, dizendo que eu comprar uma televisão, eu muitas vezes não quero nem falar com o vendedor porque eu já fiz o meu trabalho, né? Então, estando do outro lado de venda, seja vendas B2C, né, que é para o consumidor, ou B2B, que é de negócio para negócio, a gente tem que estar muito preparado para poder agregar valor, conhecimento, informação, para servir ali como um consultor ou uma consultora para a pessoa. Você tem que trazer conhecimento que eles não conseguem achar somente na internet ou somente com a pesquisa deles, né? Esse é um ponto, se tornar uma espécie de, em inglês a gente fala trusted advisor, né? Que é como se fosse um consultor com credibilidade, formador de opinião. E aí entra a questão de trabalhar nas redes sociais, de estar presente, de estar formando opinião, de estar dando informação que é relevante, né? Que a pessoa saia daquela conversa com você falando, olha, eu aprendi algo novo do Flávio, aprendi algo novo do fulano. E aí outra coisa interessante, que é mais recente ainda para a gente, é essa transformação digital que a gente experimentou nos últimos 24 meses, né? Com a pandemia, mudou-se muito a ideia de como que uma venda tem que ser feita. A gente tinha muito esse conceito de que eu preciso encontrar a pessoa pessoalmente, o comprador e o vendedor precisam se encontrar, estabelecer um relacionamento, e a pandemia acabou impedindo isso, encurtando um pouco essa parte do processo. A gente começa a usar novas tecnologias, a gente começa a se reunir da forma que a gente está se reunindo aqui agora com vocês, né? Estamos em lugares diferentes do mundo, do país, nos comunicando e tomando decisão. Então, esse é um outro ponto interessante aí que inseriu uma complexidade adicional no processo de vendas. Perfeito, obrigado por trazer. Eu já vou fazer alguns comentários em cima disso, Bruno, mas eu queria passar para a Jamelite. O que você tem percebido, Jamelite, de anos para cá, né, na transformação e mudanças no conceito de carreira em vendas? Um pouco aí pegando o gancho do que o Bruno falou, mas olhando um pouco mais interno, né? São os consumidores e quem tem aquele poder de decisão, mas também olhando para o interno, os vendedores, isso também mudou. Tem aquela possibilidade de compreender um pouco melhor a quem está se enfrentando. Então, aí é bidirecional. O cliente, o consumidor, ele pode ter maiores informações pesquisando, e também o vendedor pode ter maiores informações daquilo que gosta o cliente, também pesquisando um pouco aquele perfil que ele tem, como faz, como compra, tudo isso. Então, isso também acho que mudou. O que mudou também é que o mundo ele está mudando o tempo todo, aí bem rápido. Então, o vendedor, aí como o Bruno falou um pouco mais daquela perspectiva cliente, da perspectiva vendedor, o vendedor precisa se adaptar super rápido a tudo que acontece, né? Então, aí, provavelmente, a tecnologia, ela muda, então você tem que mudar um pouco a forma de fazer as coisas. Tudo muda muito super rápido, as necessidades do cliente, eles mudam o tempo todo, varia, então, aí você tem também que se adaptar muito rápido. Então, para mim, além do que o Bruno falou, internamente eu agregaria esses dois, que nós podemos um pouco pesquisar externamente o que o cliente ele precisa e o que ele necessita em um determinado momento. Eu agregaria isso também, não? Perfeito, perfeito. Obrigado por trazer. Eu acho que, seguindo nessa linha, da mesma forma que nós trouxemos tecnologias que potencializam o comprador em termos de informação, nós também temos várias informações do lado do vendedor para fazer um bom trabalho de entendimento, descoberta. Eu ouvi uma frase uma vez em que a gente não pode fazer nenhuma pergunta para um potencial cliente que a gente potencialmente encontraria em outro lugar. E a gente tem hoje LinkedIn. Se eu quero vender para o Bruno, para a Jamelite, eu posso ir no LinkedIn e eu vejo que posts vocês curtiram, sobre o que vocês falam. Eu posso olhar as mídias sociais, obviamente, mantendo um respeito ali, não vou sair adicionando em redes pessoais como Instagram, ou talvez Facebook, ou até Instagram muitas vezes está aberto, dependendo da área de atuação ou como aquele executivo ele se porta, mas eu gostei muito dos pontos que vocês trouxeram. Eu acho que mais do que nunca, o vendedor ele tem que entrar de forma estratégica, entendendo o seu papel. E eu queria só dar um passo para trás, a gente falou sobre vendas, a importância de vendas, mas eu queria trazer talvez a definição, na minha opinião, do que é vendas, ou por que vendas
é importante, vocês podem colocar os pontos de vocês. Eu acho que vendas nada mais é do que entender os desafios e problemas que um potencial cliente tem, entender aqueles problemas, desafios, os impactos que ele tem no negócio, ou seja, ele pode estar perdendo dinheiro, ele pode estar perdendo receita, ele pode estar perdendo cliente, ele pode estar perdendo muita coisa, ou ele pode querer buscar mais, crescer, ele pode mitigar risco. Então, ele tem uma necessidade. E do outro lado, tem uma empresa que desenha soluções, ou um empreendedor, ou nós, como funcionários de empresas, que oferecem soluções que resolvam aquele problema, que endereçam aquele problema. Esse é o fato de venda. E ele paga por isso. A gente consegue gerar valor a ponto de resolver o problema dele, que justifique ele pagar uma transação financeira para que aquele problema ele seja endereçado. E tem muito valor nesse processo. Porque não é simplesmente o ato de transacionar, mas entender a dor, entender o desafio, os impactos daqueles desafios no negócio ou no seu interlocutor e propor como você resolve aquele problema. Esse é o ato de vendas, só para tentar sintetizar aqui para o pessoal, e obviamente vocês ficam super à vontade também, fiquem super à vontade para adicionar qualquer coisa. Mas adorei o que vocês trouxeram até agora. Algum comentário de vocês sobre isso? Eu acho que só 100%. Oh, desculpa. Vai, Bruno. Pode ir depois. E você? Eu concordo 100%. Para mim, venda é empatia. E foi, talvez, uma definição mais sucinta do que você falou, né? E compreender aquelas dores, se situar no entendimento disso e transformar em uma solução. Então, para mim, perfeito o que você falou. Obrigado, show. Estamos alinhados. Totalmente de acordo também. Acho que eu só vou além em uma coisa, que às vezes a gente consegue criar valor também identificando dores, ajudando a identificar e sintetizar dores que o próprio comprador ainda não conseguiu identificar, né? Então, assim, tem dores latentes que estão bem claras, que ele fala, eu preciso resolver isso, e por ser um expert, né, numa área específica, num segmento, numa vertical específica, o vendedor consegue ir lá e ajudar a entender, olha, isso aqui é o que está na camada principal, mas o que está mais embaixo? Deixa eu te ajudar aqui a desvendar essas outras dores e problemas e te mostrar como que você se antecipa a esses problemas e como é que você resolve. E trazer aquela visão de que, se não resolvido ou antecipado, isso pode se tornar um problema latente lá na frente. Como é que normalmente, Bruno, seus vendedores ou na sua experiência, isso ocorre? Porque uma coisa é endereçar a dor latente, você pergunta para o cliente, me conta, né? Outra coisa é aquele discovery, quando você vai entender, aprofundar. Normalmente, como é que os seus times têm feito isso? Algum insight para aqueles que já são de vendas aqui, que podem não só olhar para as dores latentes, mas como a gente pode também descobrir aquelas dores que não estão no radar ou muitas vezes não são nem percebidas pelo cliente? Cada cliente tem as suas peculiaridades, mas assim, quando você trabalha numa indústria específica, dentro de vendas, você começa a ganhar experiência com vários clientes, né? Então, por exemplo, digamos no nosso caso aqui, a gente ajuda empresas a fazer a sua transformação digital migrando para a nuvem, né? Através de várias soluções que a gente oferece aqui. Quando você vai falar com um cliente, digamos que seja uma empresa de varejo, por exemplo, tem aqueles problemas que eles têm definidos, né? Tem coisas específicas deles, dos processos que eles precisam melhorar, etc. Mas tem coisas que talvez eles nem saibam porque eles nunca experimentaram. Mas você, talvez como vendedor, já ajudou outros 10 clientes com aquele perfil parecido, entenda quais são os problemas dentro daquela esfera. E aí você consegue gerar insight, fazer perguntas para também provocá-los, para que eles também comecem a pensar nisso, que é importante, né? Eles têm que comprar a ideia, eles têm que entender que, olha, isso faz sentido para o meu negócio, a pessoa está me fazendo perguntas que está me fazendo pensar mais e mais sobre meus problemas, talvez problemas que eu não tivesse dado tanta importância antes. Então, parte disso é a experiência. Legal. É você replicar e repetir, olha, o que funcionou aqui, o que eu posso absorver dali e trazer para esse outro cliente, o que eu tenho que personalizar, porque esse cliente é diferente também, né? E aí você começa a testar e adquirir essa experiência. E você ganha credibilidade, porque aqui está um outro ponto importante para quem está assistindo, né? Quando a gente está vendendo,
muitas vezes, quando a gente está vendendo uma solução específica, o comprador, ele talvez conheça melhor aquele mercado também do que a gente, né? Em tecnologia isso é muito comum. Se um vendedor meu está vendendo para um CIO, para um CTO, muitas vezes, se for entrar na parte muito técnica, aquele CIO ou CTO tem mais experiência direta com aquele tipo de problema, de solução. Mas você tem uma experiência que ele não tem. Você já falou com 20, 30 CIOs, CTOs com problemas parecidos e você já ajudou a resolver aqueles problemas. E você traz aquele insight para ele resolver também. Então, é saber usar isso, né? Boa. Eu queria trazer um conselho para os vendedores e vendedoras que nos acompanham. Muitas vezes, os problemas latentes, eles são fáceis, ou teoricamente são fáceis de resolver, tá na nossa zona de conforto. Liste quais são os 5 principais problemas latentes e quais são os outros 15 problemas potenciais que você poderia resolver. E se aprofunde como você resolve, como você endereça, quais são os casos de uso de outros clientes. E numa conversa como o Bruno trouxe, Bruno, eu entendo que você quer resolver esse problema que são latentes, mas outros clientes semelhantes a você têm tido esses problemas e esses problemas. Como é que você enxerga isso? Como é que você vê esse potencial risco? E a partir daí, a gente começa a aprofundar, a conscientizar. Porque uma dor, se ela não é percebida e se não é uma dor quantificável, enfim, para mim faz diferença usar um iPhone ou um Android? Para mim faz, né? Mas talvez para uma outra pessoa não. Então ela vai manter o celular dela, por exemplo. Então, a dor ela tem que ser percebida, ela tem que ser quantificável. E obrigado por trazer esse ponto. Ainda assim, na transformação, eu queria só trazer um ponto, tá? Eu acho que mais do que nunca a gente está digital, né, Jamelite? Você mesmo pontuou isso aqui. A gente, quando olha para trás, o vendedor ele usava muito o caderninho. E tudo bem, dá para continuar usando o caderninho, não tem nenhum problema. Mas o que a gente tem visto é que as tecnologias como CRM ou tecnologias como Google, própria Schneider tem várias tecnologias que vêm para otimizar e automatizar alguns processos, inclusive processos de vendas. Então, uma das coisas que nós temos visto nesses últimos anos é a entrada de tecnologias para potencializar os vendedores, né? E a gente vai discutir daqui a pouco um pouquinho sobre tecnologia. Então, talvez uma das competências, a gente vai chegar daqui a pouquinho em competências, seja a habilidade de trabalhar com essas tecnologias. E eu queria trazer para a Jamelite um comentário, ouvir sua opinião. Lá atrás, a gente falava muito de vendedor com relacionamento. Olha, o foco e o fator decisório do cliente era o relacionamento. O quanto ele me bajulava, o quanto ele estava presente, o quanto ele me atendia rápido. Eu não estou falando que isso não é importante, tá? Não é isso. Mas a gente vai falar de competências daqui a pouco. Mas uma das grandes mudanças que eu tenho percebido, e eu vou falar até no meu processo de vendas, tá? Para quem não sabe, eu trabalho na Zoom, trabalho com vendas. É estar focado não somente no relacionamento, mas em gerar valor para o cliente. Em ser um expert, como o Bruno colocou, em endereçar os problemas do cliente. A gente se perde em vendas quando a gente não entende as dores do cliente, quando a gente coloca na frente das prioridades do cliente as nossas prioridades. E nossas prioridades são diferentes muitas vezes, né? Em geral, quando a gente olha de cima para baixo, é meta, é número, mas a grande prioridade de um vendedor deve ser colocar as necessidades do seu cliente em primeiro lugar. Como é que você enxerga isso, Jamelite? Eu concordo 100%. E aí, isso é um assunto que não mudou no passado e não vai mudar, sabe? Então, no passado, aí você falou, talvez tecnologia diferente, tudo mais, os médios são diferentes, mas compreender as dores do cliente sempre vai ser a chave e nunca vai mudar. Então, você, no passado, no presente, no futuro, você vai sempre ter que compreender as dores do cliente. Eu concordo 100% nisso. E aí, falando, talvez você colocou que agora nós temos tecnologia assim, o mundo agora é híbrido. Aí nós chamamos muito na Schneider, falamos muito de vendedor híbrido. Como que é isso de vendedor híbrido? O vendedor híbrido não é aquele que faz diversas coisas, não é isso, né? É aquele que tem relacionamento através das ferramentas digitais e que também tem a possibilidade de ter esse contato direto. Então, aí, compreender as dores do cliente, isso não vai mudar, dependendo de você estar no mundo híbrido ou no mundo 100% presencial.
aí concordo 100% com você. Boa. E para finalizar só esse ponto aqui de visão de vendas, futuro, tendência, Bruno, você falou uma palavra super importante, que é o Trust Advisor, né? Então, aquele consultor de confiança, o conselheiro de confiança. Na sua opinião, e aí trazendo também até o ponto de mídias sociais que você comentou, como é que a gente se transforma num Trust Advisor, naquele vendedor que de fato gera valor e não aquele cara chato que está ali ligando e ligando? Como é que você enxerga isso? Eu acho que isso vai com o que a Yamelit falou mais cedo, de você estudar o cliente, né? Vou dar um exemplo básico aqui. Olhar todos os balanços financeiros de um cliente. Digamos que você trabalha com um cliente com uma empresa de capital aberto, você ir no site do cliente, você tentar entender qual que é o time executivo do cliente, o perfil dessas pessoas, o que elas postam, como você falou, você lê lá todos os relatórios financeiros para tentar entender, olha, quais são algumas áreas de risco, onde é que está vindo o crescimento deles. Você tem que tá imerso, talvez, naquela organização para entender isso a mais detalhe, para poder falar à altura com o cliente e para que ele possa te dar credibilidade. E aí você tem que trazer fatores que talvez não sejam tão de conhecimento para eles. É aquela coisa, como que você sai daquela conversa com o cliente falando, poxa, aprendi algo novo hoje, para que ele já entenda que tem valor naquela conversa, que ele está desenvolvendo algo que ele vai querer falar com você de novo. Se você não foca nisso, dependendo do que você está vendendo, você pode até vender, mas vai ser uma venda transacional, né? Não vai ser uma venda que você ganhou, vai ser você talvez tirando um pedido porque aquele cliente já tinha decidido comprar de você. E tem outro ponto aqui. Nos dias de hoje, existem várias soluções ou várias empresas que oferecem soluções parecidas para o mesmo problema de um cliente. Então, o que faz a diferença é como é que você consegue aliar aquele problema do cliente e customizar, né? E diferenciar. E diferenciar não é só em relacionamento, como vocês falaram. Diferenciar é em gerar insights. Tem um livro que foi lançado há um tempo atrás, virou até uma metodologia de vendas, que se chama The Challenger Sale, né? Que seria, em português, talvez o vendedor ou a vendedora desafiadora, que é aquele que sabe criar uma atenção construtiva com o cliente, gerar um certo desconforto de maneira, obviamente, respeitosa, educada, etc., mas que faz o cliente, né, sentado naquela cadeira, repensar a forma dele de fazer as coisas. E essa é a pessoa que, quando o comprador tiver com problema, essa é a primeira pessoa que ela vai pensar em ligar. Vai falar, pô, essa pessoa pensa diferente, essa pessoa me faz pensar diferente. Eu quero falar com ela, diferentemente daquela pessoa que está só, talvez, tirando um pedido, ou, como você falou, só está fazendo follow-up sem agregar valor, acaba até se tornando desagradável, né? Poxa, me mandou 15 e-mails me perguntando se eu já decidi se eu quero comprar ou não. Não é assim que funciona, né? Não é no cansaço que a gente vai conseguir a venda. A gente tem que entregar o que o cliente precisa. E quando a gente entrega o que o cliente precisa, seja através de conselhos, através de uma solução desenhada, o cliente reconhece e ele volta. Ele sabe que tem valor. Boa. Adorei, Bruno. Obrigado por trazer. Então, quando a gente pensar em talvez fazer o próximo follow-up, né? E obviamente que depois a gente discute um pouco mais sobre metodologias, o que a gente chama de mutual close plan, né? O plano mútuo de avaliação ou qualquer coisa do tipo. Pense o que você vai agregar para o cliente. Além do follow-up, que informação rica para o negócio dele você vai deixar? O quanto você vai gerar valor para ele? O quanto ele vai sair melhor em termos de informações de mercado, tomada de decisão, depois que ele interagir com você? Quando a gente tem essa mudança de gerar valor e tentar trazer informações relevantes para o negócio, a gente muda o patamar do tipo de vendedor e vendedora que nós somos. Obrigado por trazerem esses insights. Uma única coisa que eu queria adicionar que não vai mudar, e isso é super importante, principalmente em momentos de tecnologia cada vez mais impostas e presentes no nosso dia a dia, é que negócios eles são baseados em pessoas. Então, sempre, independente do momento, pode ter a tecnologia que for envolvida.
Quem toma a decisão é o Bruno, é a Jamelite, é o Flávio, é o presidente da empresa, que é um ser humano, que é pai, que é marido, que tem os seus desafios. Então, mais do que entender de tecnologia, de tantas outras coisas, a gente tem que entender que os negócios, eles são construídos e realizados e formalizados por pessoas. Então, a gente precisa entender que tudo é sobre pessoas, tá bom? E aí eu queria passar essa visão de vendas, um pouquinho do que vocês entendem, acreditam, para as possibilidades de atuação. Hoje vocês estão em cadeiras de liderança, né? Conheço um pouco mais da estrutura do Bruno, sei um pouquinho da estrutura de vendas de Google, até porque venho de software, conheço um pouquinho também da Schneider. Eu queria que vocês dessem um panorama, Bruno e Jamelite, da estrutura de venda. Se eu hoje quero trabalhar numa Schneider Electric, tá bom? Estou começando minha carreira. Como é que é a escadinha de vocês? Como é que é a estrutura de vendas? O que tem numa estrutura e numa organização de vendas como possibilidades de atuação? E aí eu começo contigo, Jamelite, depois a gente vai para o Bruno. Pode ser? Pode ser. E aí, primeiro, pegando um gancho aí para complementar um pouco por favor. O que nós estamos falando anteriormente, e aí acho que faz aquele match com a pergunta que você fez. Acho que também um ponto super importante para lograr agregar valor tem que ser se especializar. Quando eu falo de especializar, não é o mesmo que você seja um vendedor de parceiro, de canal, que você atenda um determinado segmento do mercado, porque as dores são diferentes. Então, para você poder agregar valor, a primeira coisa que acho que teria que pensar em se especializar. E quando falamos de especializar, não é desde o ponto de vista técnico, é compreender isso, as dores, mas inclusive isso, tem que se especializar nessas dores do cliente. E aí, pegando o gancho com a próxima pergunta que você fez, aí se olhasse, pelo menos, para onde eu trabalho agora. Eu sou líder de segmento CPG, e aí... É CPG e Jamelite, só para a gente... Isso, Consumer Packaged Goods. Então, aí, quando nós falamos de CPG, aí uma definição que seja bem sucinta ou curta é tudo aquilo que você consegue de forma massiva no supermercado. Inclui também remédio, tudo aquilo que você consome. Isso é o que nós chamamos de Consumer Packaged Goods. E quando você olha para o segmento, talvez plano de carreira. Você pode começar até como um estagiário, sabe? Aí, ajudando um pouco... em compreender tudo aquilo que nós já falamos hoje, sabe? Me ajude para compreender um pouco mais o perfil do cliente, me ajude para compreender um pouco mais aquelas possibilidades de negócio, quais são as ferramentas que eu poderia utilizar, fazer o link entre isso. Talvez seria o primeiro passo, compreender um pouco mais o mundo de vendas, as ferramentas, o mundo exterior. Depois aí você tem diversas possibilidades, falando aí, como já disse, da CPG, né? Você poderia ser um vendedor, tá? Um vendedor que é júnior, passando por um vendedor que é depois um vendedor sênior. Nós chamamos depois de uma posição de CAM, Key Account Manager. Depois talvez posso explicar um pouco mais do que um Key Account Manager, mas ele tem que desenvolver um relacionamento com o cliente, compreender, sabe, esse cliente 100%. Depois você, inclusive, dependendo do escopo que você tem, que é um assunto que também não temos falado, né? Que quando falamos de vendas, você tem a possibilidade de ter, talvez, ou levar um cliente que é local, que é regional, o que é global. Então, depois de você ser um CAM, você pode virar o International Account Manager e ampliar um pouco o escopo para uma região, por exemplo, um escopo um pouco maior. Ou você pode ser, depois disso, um Strategic Account Executive que domina um amplo espectro de um cliente de forma global. Você pode ser, como eu, depois, um Regional Segment Leader, que faz a estratégia aí de um determinado âmbito, e depois aí você, sabe, você pode ser, e o Bruno falou muito bem disso, você pode ser até um country president, porque é realmente um country president, uma pessoa de venda. Então, isso talvez poderia ser um plano de carreira, ou pode ser também um zone president,
um vice-presidente do segmento a nível global. Então, aí, mais ou menos, falando aí um pouco exemplo, não? Porque você se olha uma empresa de tecnologia ou uma empresa como a Schneider, tem diversas opções, mas só isso, pensando um pouco em segmento, em especialização, você poderia tentar de ter todas essas possibilidades. Perfeito, obrigado por trazer. Só quero fazer um ponto aqui, até para que o pessoal entenda. Então, você falou do estagiário ou estagiária, que vai ter um papel ali mais operacional, de entendimento e apoio aos times de vendas. E aí você falou do vendedor júnior e do Key Account Manager. Qual que é a grande diferença do vendedor júnior? O que torna ele um Key Account Manager? É diferença de tamanho de cliente? É complexidade de negócio, expertise? Só para tentar sintetizar e materializar para o pessoal, o que vai determinar ele ser um vendedor júnior ou um Key Account Manager e por aí vai? Exatamente, talvez um vendedor um pouco mais júnior, ele tem um portfólio muito mais amplo, sabe? Está no dia a dia daquele cliente, mas são diversos clientes que eles atendem. Quando você fala de um Key Account Manager, ele está muito focado em uma conta, que ele tem que desenvolver, que tem que conhecer tudo, como o go-to-market, todo o ecossistema do cliente, é um pouco maior. Então, aí um pouco mais focado no âmbito do cliente e das possibilidades de desenvolver negócio aí com esse cliente. Perfeito, show de bola. Bruno, obrigado, Jamelite, pelas informações e por trazer para a gente de forma tão clara. Bruno, como é que é a estrutura hoje de Google, pelo menos para o seu time? Como é que você enxerga, talvez, uma estrutura até para tentar ajudar o pessoal a expandir a visão em possibilidades? Porque aqui a gente entendeu que eu posso ser um estagiário, posso começar a galgar contas menores, talvez menos complexas, e aí eu começo a tomar um pouquinho mais de proporção por especialidade, experiência, global, regional, mas tem algumas outras cadeiras, pelo menos dentro da Google, que são possíveis de atuação? Tem. Falar um pouquinho da nossa estrutura aqui dentro de Google Cloud, obviamente tem outras estruturas também dentro do Google, assim como no caso da Schneider, né? Uma empresa que tem vários braços, mas aqui, além do estagiário, né, que é uma parte mais de formação antes de uma vaga efetivada, a primeira vaga efetivada seria uma vaga daquilo que a gente chama de SDR ou BDR, que é o quê? É o time que trabalha o topo do funil. Quando a gente pensa num funil de vendas, né, você tem uma equipe, você tem um marketing lá no topo do funil que está gerando interesse e awareness para os clientes, para eles começarem a considerar o Google, por exemplo, como um fornecedor. E aí, naquele topo de funil, tem dois tipos diferentes de times que trabalham ali no topo. Um time é o time de Sales Development, que é um time que trabalha toda a demanda que venha reativa para o nosso time de vendas. Esse time faz um trabalho de qualificar clientes. Então, está lá, a torneira está caindo vários clientes, eu quero saber, né, separar ali quais são os clientes que estão mais preparados para ter uma conversa com o executivo de contas, os que ainda precisam talvez ser nutridos, cultivados ao longo de tempo. Esse é o trabalho do SDR, tá? Talvez essa seja a primeira posição ali na escadinha de vendas aqui dentro do Google Cloud. No outro lado, você tem um time de pessoas que são os BDRs, que trabalham de maneira ativa naquilo que a gente chama de outbound, que é ir de dentro para fora, você procurar clientes que talvez não estejam vindo automaticamente falar com a gente, né? Mapear quais são clientes que têm alto potencial. Esse é um trabalho que o BDR faz, inclusive, com os executivos de contas. Olha, dentro do seu território, quais são os clientes que a gente precisa ir lá, abrir a porta, agendar uma reunião para começar o trabalho. Então, o BDR faz esse trabalho. Então, essas são as duas primeiras posições oficiais. Depois dessas posições, e assim, para alguém que está pensando numa carreira de vendas, eu acho super importante passar por essas posições, porque você entende o melhor processo, você entende priorização, você sabe, você começa a desenvolver um pitch para poder ser persuasivo, para poder chamar a atenção do cliente, para ele poder falar com o executivo de contas. Você vai lidar com muita rejeição, porque muita gente não vai responder, não vai querer falar com você, muita gente talvez seja grossa com você. Então, tem muitas habilidades que você vai desenvolvendo nessa posição já. Depois disso, a gente passa a falar de uma posição de executivo de contas, que é uma posição que já trabalha o ciclo completo de vendas. Recebe uma oportunidade qualificada, desenvolve, avança nos estágios até o fechamento dessa oportunidade. E aí, dentro desse mundo de vendas, você tem
uma diferenciação de especialização também entre o que a gente chama de hunter e farmer. O hunter é aquele que está trabalhando novas contas, novos clientes, novos negócios. É fazer aquela primeira venda para aquele cliente. E aí o farmer é um cliente que já está trabalhando, é um profissional que já está trabalhando com talvez uma carteira de clientes existentes da organização, está trabalhando em renovar contratos, em identificar novas necessidades e novos projetos também. Né? Então, aqui está um pouco aqui dessa parte de vendas. E aí vai muito do que a Yamilete falou também, de trabalhar volume com empresas menores, você desenvolve habilidades ali de priorização, de organização, disciplina, etc. Depois você talvez trabalhar em empresas médias para depois atuar em empresas grandes, segmentos, né, tamanhos diferentes. Até tem também uma posição de Key Account Director aqui dentro do Google, que a pessoa está, às vezes, mapeada a uma só empresa, que é uma empresa muito grande, que tem um faturamento muito relevante dentro da nossa organização. Né? E aí, só falando um pouquinho ainda dentro desse mundo, aqui na minha estrutura, por exemplo, eu falaria de mais duas funções que são interessantes, que talvez sejam até trilhas diferentes de carreira, mas que também são relacionadas a vendas. A primeira é o que a gente chama normalmente de pré-vendas, mas seria uma área de engenheiros de solução, arquitetos de solução, engenheiros de vendas, tem vários nomes aí no mercado. Mas essa é uma posição normalmente mais técnica, que é alguém que está muito mais próximo do produto, da solução. Aqui no nosso mundo de cloud, por exemplo, alguém que vai ter um background muito forte em tecnologia, em ciência de computação, infraestrutura, etc., e que vai ajudar a desenhar aquela solução para o cliente. Tá? Então, essa é uma outra área muito interessante e é muito comum também, por exemplo, uma pessoa talvez que venha de um background mais técnico, ela fazer isso porque ela quer ter mais exposição a vendas, ela vai estar mais próxima do cliente, e às vezes ela até depois migra para uma posição de executivo de contas também, e vice-versa. A gente vê muito esse movimento aqui. E aí a outra posição, que a Yamilete também tocou rapidamente lá atrás, é a posição de canais. Né? Então, existe a venda direta, que é a venda que você faz como fornecedor diretamente para o cliente, e a venda indireta, que é através de um canal, pode ser um parceiro, pode ser um distribuidor, e tem pessoas que estão focadas em desenvolver esses canais para multiplicar as vendas através dessas outras empresas que trabalham em parceria com a gente. Tá? Aí, claro, né, a gente fala também de cargos de liderança, né, se a pessoa tem uma performance muito boa em vendas e mostra interesse, também características de liderança, depois tem uma posição para ser gerente de vendas, sales manager, das diferentes funções que eu falei aqui, e vai crescendo, né, ao longo da organização. Chega no momento que você passa a ter managers, né, gerentes abaixo de você, que você gerencia por ter uma estrutura maior, isso vai crescendo aí. Boa, obrigado pela estruturação. Então, a gente tem aqui, só para recapitular, o que a gente chama de SDR, que é o Sales Development, é o representante de desenvolvimento de vendas, que recebe, por exemplo, leads que vêm do site. Então, ele tem um papel de qualificar e passar para o executivo de contas. O BDR, né, que é o business, né, o desenvolvimento de negócios, né? Um é vendas, né? O outro é business, né? Apesar que no português fica mais complexo, né? Mas o SDR... Os nomes, eles mudam por empresa. Pensa assim, um é aquele que vai trabalhar tudo que está vindo, né? Como você falou, está vindo do site, a gente tem que peneirar a demanda. O outro, ele está indo atrás todos os dias. Então, ativa. Ele tá identificando a conta, quem são as pessoas, exato, qual o approach que eu tenho, legal. Aí depois você comentou vendas, e aí tem o cara que é mais hunter, que é o cara que está ali, novos negócios, farmer, que está atuando numa base instalada para crescer, renovar, e se deu duas outras áreas que é canais, que aí você desenvolve parceiros para trazer negócios para o ecossistema, e uma vaga ou uma área mais técnica que é pré-vendas, que está associada a vendas, mas mais com uma competência técnica, né? Obrigado por compartilhar. E aí eu queria, na verdade, trazer até uma visão do lado de vocês. Muitas vezes a gente acha que vendas está trabalhando de forma solitária, né? Quando não, tem todo um ecossistema. Por exemplo, vocês mencionaram marketing, vocês mencionaram canais, vocês mencionaram pré-vendas. Qual que é a importância e quais são as competências
desse vendedor do ecossistema de vocês? O que eles têm que ter, de fato, para performar e gerar valor? Não necessariamente em negócios, tá? Estou falando de ecossistema. Tem alguma coisa que vocês gostariam de trazer a respeito dessa competência de trabalhar com diferentes times? O que é importante normalmente na operação de vocês? Começando com a Jamelite. Sim, aí é muito importante o relacionamento. Para mim é super importante, porque assim, você já mencionou time de marketing, mas também, sabe, aí nós temos que também ajudar o cliente, também times de finanças, por exemplo, é super importante na nossa vida de vendedor. Então, é aquele relacionamento que deve ter esse vendedor é muito importante. Então, um vendedor, acho que a principal, quando você fala assim de habilidades, ele teria que ser um bom comunicador. E quando falamos de comunicador, não é só de falar, sabe? Não é falar, falar, falar. Isso não é ser um bom comunicador. É aquele que fala, mas também que escuta. Inclusive que escuta muito mais, que tem uma escuta ativa. Então, esse vendedor, ele tem que ter para lograr esse nível de relacionamento, ele tem que escutar muito, tem que ser uma pessoa proativa, desde o meu ponto de vista, aquele que resolve conflito. Então, às vezes, o vendedor tem conflito interno com o cliente também, externo. Tem que ser super bom nesse assunto de resolver conflito. Acho que seria uma boa também para ser um vendedor. Legal, show de bola. Obrigado por trazer. Bruno, algum ponto sobre essa visão de áreas diferentes, um pouquinho de como era para você ou o seu time? Sim. Não, para começar, queria dizer que eu gostei muito de uma coisa que a Yamelite acabou de falar, de saber escutar, né? Muitas vezes existe aquele mito de que o vendedor, a vendedora tem que ser uma pessoa super extrovertida, que vai falar muito, que sabe falar bem. Claro, tudo isso é importante, né? Ter uma presença executiva, saber falar, dar clareza nos pensamentos, mas acho que mais importante do que tudo isso é saber escutar. Se você é um vendedor e você vai numa reunião com o cliente, você fala 80% do tempo, o cliente fala 20% do tempo, está tudo errado. Tem que inverter. O cliente fala 80% para você ajudar a descobrir os problemas e você falar os outros 20%. Então, é super importante isso que a Yamelite falou agora. Com relação a essa questão de competências de ecossistema, tem um artigo da Harvard Business Review, que é uma revista da Harvard, que fala sobre 3 características ou 3 pilares que diferenciam os melhores vendedores. Eles fizeram um estudo, né? Tudo isso é baseado em dados, é um estudo científico, e eles identificaram 3 características. A primeira característica tem a ver com o nível de engajamento com clientes. Tá? A segunda característica tem a ver com o network interno dos vendedores. E a terceira característica tem a ver com a energia dos vendedores. Então, falando um pouquinho de cada uma delas. O que é o engajamento com os clientes? Eles tentaram mensurar não só o tempo investido com os clientes, quantas horas, etc., mas os tipos diferentes de engajamento, a quantidade de engajamento, como que eles priorizavam as contas, como que eles cobriam as contas, a frequência de cada interação, e aí a abrangência e a profundidade de relacionamento com esses clientes. E, obviamente, né, tudo isso que eu mencionei aqui, os vendedores que tinham mais dessas coisas tinham mais sucesso. O segundo ponto do network interno, que vai com a sua pergunta, eles começaram a mapear o número de relacionamento que os vendedores tinham com pessoas dentro da empresa, com áreas de apoio. E, poxa, tem diversas áreas de apoio aqui, vou falar algumas. Tem área de operações, tem a pré-vendas, tem a área de canais, tem a parte de prospecção ali de BDR, SDR, tem o marketing, tem a área que a gente chama, em algumas empresas a gente chama de commercial managers ou deal desk, que é a parte ali de fazer a negociação da oferta, a parte de pricing, tem, enfim, diversas áreas, né? E, obviamente, aqueles que têm um network melhor com todas essas áreas têm mais sucesso, porque em vendas é muito difícil você ganhar sozinho, né? Pode até ter pessoas que falam, não, ganhei esse cliente aqui, conquistei esse cliente sozinho. Não é verdade, né? Tem uma equipe inteira por trás disso, e o vendedor ou a vendedora é muito mais um orquestrador. É aquilo que a Yamelite falou também, aquela pessoa que está
gerenciando conflitos, que está representando o cliente internamente, né? As necessidades e os interesses do cliente para os stakeholders internos e está fazendo todo esse meio de campo. É quase que assim, se a gente pensar no futebol, seria talvez um meia capitão ali que está orquestrando ali dentro de campo. Não chega a ser o técnico, porque você está dentro de campo mesmo, está ali na linha de frente, mas você está tentando dar uma fluidez ali para o time. Né? Nos Estados Unidos, eles falam muito do futebol americano, que é o quarterback, que é aquela pessoa que tem aquela visão do campo, para quem que eu passo a bola agora para a gente fazer o touchdown. Então, é mais ou menos essa ideia, tá? E ter esse network interno é super importante. E aí, o último ponto que eu falei, que é a questão da energia, eles usaram lá nesse estudo métricas para medir ao longo do tempo esforço e resultado. Então, como que os vendedores usam o seu tempo? Né? Uma coisa que todos nós aqui, eu estava numa reunião semana passada com o nosso presidente global aqui de Google Cloud, e ele deu um conselho, ele falou para a gente, olha, nem todos nós aqui vamos ser como o Larry Page e o Sergey Brin, que são os fundadores do Google, que são duas pessoas totalmente fora da curva em nível de inteligência, de criatividade, etc. Né? Eles têm talvez esse talento inato já deles. Mas uma coisa que todos nós temos aqui igual é o tempo. Como a gente usa o tempo é o que faz a diferença. E os vendedores que sabem usar melhor o seu tempo, otimizar o tempo, o esforço, né, são aqueles que vão ter também resultados acima da média. Bom, adorei, Bruno e Jamelite, obrigado pelos conselhos. Vou só recapitular, então, esses três que você comentou. Capacidade de se engajar com o cliente, naturalmente, construir uma boa relação na conta, entendendo que talvez uma venda, da mesma forma que a gente não ganha sozinho, o cliente também não compra sozinho. Então, será que eu estou falando com as pessoas envolvidas no processo de decisão, com aquelas que realmente podem influenciar essa compra ou não? Depois, o relacionamento interno. Acho que o relacionamento interno seja tão importante quanto as outras, porque muitas vezes trazer o recurso certo, a pessoa certa para te apoiar e se conectar com uma pessoa que talvez você não consegue no seu potencial cliente, vai potencializar o negócio como um todo. Então, como é que eu me relaciono com as áreas? E aqui não tem segredo, é buscar se esforçar e tentar gerar valor para as pessoas. E a gente só consegue engajar recursos internos se nós, né, formos sinceros e legítimos, né, e transparentes naquilo que nós queremos, tem que ser legítimo. E dois, se a gente consegue mostrar internamente que se envolver naquela minha demanda vai ajudar ele também a alcançar os seus objetivos. Então, isso passa muito, Jamelite, do que você falou de resolver conflitos, mas mais numa linha de trazer o ponto em comum para todo mundo. Não sei se vocês concordam, mas como é que a gente faz isso numa organização grande? É complexo, né? E é por isso que a gente começa a perceber que vendas, como vocês muito bem colocaram no início, é sem dúvida nenhuma uma das áreas ou a área mais estratégica de um negócio. E a parte de energia, que é super importante. E aqui ponto... Fábio, só mais um comentário. Você falou sobre essa complexidade de mapear, né, dentro do cliente, quantas pessoas estão envolvidas em processo de decisão. Isso também tem documentado, foi feito um estudo alguns anos atrás, que a média de decisores envolvidos numa decisão de compra em business to business, né, quando é uma empresa comprando de outra, é de 5,4 pessoas para cada transação. Agora, essa é a média, né? Eu tenho certeza que a Yami Leite, você já tem exemplos em que teve casos que tinha 20, 30 pessoas envolvidas. São decisões feitas em comitê. Quanto mais o ticket da venda, quanto maior o ticket da venda, maior o número de pessoas envolvidas na decisão também. Né? Então, mais importante ainda da gente conseguir mapear e entregar o valor para essas pessoas diferentes. São personas diferentes dentro da organização, com necessidades diferentes, com problemas diferentes, e a gente tem que saber conciliar tudo isso para entregar a solução. Perfeito, excelente, excelente. Obrigado por trazer. Não é tão simples quanto a gente pensa, pessoal. E aqui uma característica que é importante, tentando trazer do meu lado, é a capacidade, sim, de se comunicar, de trazer uma visão clara do que a gente está construindo, mas que muitas vezes, essa que eu vou trazer agora, é banalizada, que é a capacidade de documentar as informações.
muitas vezes, e às vezes o vendedor acha que é super-homem ou mulher maravilha, que vai lembrar de todas as informações. O quanto a gente está documentando, o quanto a gente está dando previsibilidade, até para se justificar recursos e apoio. E Amelite, algum ponto do seu lado que você gostaria de adicionar aqui? Ou estamos seguindo? Sim, sim. Sim, sabe que você tocou um ponto super importante. Falando um pouco de perfil de um vendedor que você falou, e aí eu queria colocar esse ponto. A organização é super importante. Né? Um vendedor ele tem que ser super organizado. Tem um perfil que eu gosto muito, falando de tecnologia, falando talvez da Schneider, que é um bom vendedor, porque talvez dentro dessa turma que está hoje conectada, tem muita pessoa técnica. Então, uma pessoa que seja project manager, para mim, provavelmente ele vai ser um excelente vendedor, porque é uma pessoa super organizada, é uma pessoa que também que tem essa energia, que é uma pessoa proativa, que tem capacidade de análise. Também não falamos nisso. Então, você tem diversos dados e tem que ter uma capacidade de análise super importante. Por isso que eu gosto muito desse perfil. E esse ponto, capacidade de análise, eu acho que é super importante, porque aí você tem a possibilidade de analisar desde o ponto de vista psicológico, vamos falar assim, do cliente, mas também dados, coisas que têm acontecido, histórico, e você tem a possibilidade de analisar tudo isso quando fala de vendas. Boa, excelente. Obrigado por complementar aqui. Eu queria, na verdade, trazer um ponto. A gente falou muito de vendas, quem está ali à frente, quem está, enfim, gerenciando recursos para apoiar, e tem a possibilidade, naturalmente, como vocês bem colocaram, de fazer um movimento, de um contribuidor individual, ou seja, alguém que é um vendedor, alguém que é um SDR, alguém que é um Key Account Manager, que não gerencia times, pessoas diretamente, e sim recurso, pares que têm o mesmo objetivo de alcançar o endereçamento de uma necessidade de um cliente que naturalmente se converte a receita para a empresa. Qual que é, ou como é que foi para vocês, aí eu queria trazer, Bruno, para ti primeiramente, como é que foi a sua movimentação e por quê? Porque muda o escopo, né? Você está ali vendendo para o cliente, entregando soluções e você naturalmente tem a possibilidade de assumir um time. Quando, em que momento, que outras competências se agregam para ser um gestor de pessoas em vendas e como é que foi para você esse processo? Legal. Eu passei por esse processo há 7 anos e assim, é bem importante que as pessoas entendam, né, que não existe um caminho melhor do que o outro. Muita gente pensa, não, eu tenho que seguir na escadinha, senão eu não vou ter sucesso. Eu conheço muita gente que seguiu numa linha como contribuidor individual, né, sem ir para talvez uma posição de liderança, que teve muito sucesso, se especializou cada vez mais e vem tendo muito sucesso. E existe até essa ideia de que os melhores vendedores serão os melhores gestores. Isso não é verdade. Pode ser que sim, mas essa não é a fórmula do sucesso. Existem outras características que são muito importantes, né? No meu caso, quando eu fiz a transição, eu posso falar talvez sobre um pouco das dificuldades que eu enfrentei no começo e como que eu aprendi e foi me moldando com relação a isso, né? Então, eu vinha de uma posição muito boa de estar sempre ali no topo em termos de performance de vendas, na minha região, até a nível global, o que me credenciou, que me deu essa chance de ser considerado para um cargo de liderança. Quando você passa para um cargo de liderança, primeiro impulso que você tem, talvez, né, como gestor ali do time de vendas, é de, eu quero replicar tudo que eu fiz que deu certo com os meus vendedores. Só que você está lidando com pessoas que têm perfis diferentes, características diferentes, personalidades diferentes, e o que funciona para você talvez não funcione para mim. Por exemplo, o Flávio está usando um óculos nesse momento, eu não sei quantos graus, etc. Mas assim, se eu tenho algum problema de vista, né, ou a Emily tem um problema de vista, não quer dizer que só pegar o óculos do Flávio e dar para mim vai funcionar para mim. Então essa foi uma lição que eu aprendi ali quando eu passei para gestor. Eu precisava me adaptar
ao estilo, ao perfil de cada um, entender como ajudar a potencializar, maximizar o potencial de cada um deles. E cada pessoa, de novo, né, analogia é esporte aqui, mas é um time. Cada pessoa é melhor numa posição, cada pessoa se destaca em alguma habilidade específica. Então, o seu papel ali é ajudar a identificar onde que essa pessoa se destaca para ela poder fazer mais daquilo e ajudar ela a desenvolver, talvez, naqueles gaps que ela tenha também. E tentar, né, tentar, de certa forma, brigar e impedir que aquele seu instinto, aquele seu impulso faça com que você vá lá e resolva o problema para a pessoa. Porque senão você não escala, você não ganha, né, você não dá vazão para o que você precisa. E à medida que você ganha mais responsabilidade como líder e vai crescendo o seu time, você precisa ter isso. Saber empoderar a pessoa, as pessoas, identificar aquilo que elas são boas, né, e dar mais pista para elas. E talvez dar aquele empurrãozinho final que nem elas têm coragem de dar, porque elas têm um pouco de insegurança, e você fala, não, eu tenho certeza que você consegue fazer, que eu já identifiquei isso com você. Então, isso é importante. E aí tem aquela parte de pensar estratégico, que a Emily estava falando também, que já é importante a nível de vendedor que está na ponta, né? Você ter essa capacidade de resolução de problemas, de análise de dados, de gerar insights, de pensar. Eu sempre falo isso aqui para os nossos vendedores. Cada vendedor aqui é o CEO do seu território. Né? Você carrega um número, você tem que entregar um número no final do ano. Você tem vários recursos que você não gerencia talvez diretamente, mas você tem alguma influência, porque eles também estão ali alinhados com você em entregar o número, e você tem que fazer isso acontecer. E aí, quando você vai para uma posição de gestão, você tem que exercer mais e mais esse lado do cérebro também para ter sucesso e para poder escalar esse esforço através da equipe. Né? E assim, são as mesmas qualidades, é saber ouvir, é entender, é ter empatia, é desenvolver e adaptar a necessidade de cada uma daquelas pessoas. Então, tudo aquilo que a gente falou aqui, né? Quando a gente falou lá no começo que o vendedor pode ser o CEO no futuro, é isso. Quando você passa uma vaga de vendedor para gestor, para gerente de vendas, você está transferindo muitas das mesmas habilidades, mas usando de forma diferente. Agora eu também estou usando para desenvolver o meu time, para ajudar o meu time com as vendas deles. Boa, excelente. Gostei muito. E a Melite, como é que foi para você essa mudança de contribuidora para contribuidora individual para gestora? Você tem algo a adicionar aqui na mudança de papéis? Sim, que é realmente um processo bem complexo, como o Bruno colocou, né? E ele que também utilizou aquele símil de futebol. Aí você, como gestor, é o diretor técnico, sabe? Dessa seleção. E aí você tem que saber, dentro daquele universo, porque realmente o universo, cada um desses jogadores é um mundo que você tem que compreender e saber onde que você vai ter que colocar, em que posição, quem você tem que acompanhar um pouco mais e quem não. Então, realmente, dentro daquela mudança, e você falou super bem, Flávio, tudo é uma questão de pessoas. Então, você pode ser um bom vendedor, um contribuidor individual. E depois, para realmente ser um bom gestor, acho que tem que pensar em pessoas. E quando fala de pessoas, é daquele cliente e como você pode ajudar internamente no seu time. Isso tem que ser um pilar fundamental dentro da sua estratégia. Pensar nas pessoas certas para ocuparem as posições e que realmente uma coisa que eu entendi é que é o sucesso do seu time, individual, inclusive de cada um deles, é realmente o seu sucesso. Além dos números, além das vendas, o sucesso do seu time, o crescimento do seu time é realmente o sucesso de você. Perfeito, perfeito. Eu cheguei a uma conclusão esses dias, não sei se vocês concordam. Quando a gente é um contribuidor individual, acho que o nosso papel, ninguém é insubstituível, né? Acho que esse é um primeiro ponto que eu queria falar. Ninguém, de fato, ninguém é insubstituível numa organização. Mas acho que o papel do contribuidor individual é se tornar indispensável. Quando a gente fala de indispensável, é gerar tanto valor para a organização e para os clientes que o custo de você sair é maior do que te dar uma promoção, te dar benefícios, te dar mais responsabilidade. E quando a gente vira gerente, nós temos que nos tornar dispensáveis, no sentido de empoderar as pessoas,
fazer com que as coisas aconteçam sem a sua, a minha, a nossa presença quanto potenciais gestores ou diretores de uma área. Então, eu acho que aqui muda um pouquinho. Quando você se torna gestor, a sua agenda passa a ser das pessoas. O sucesso das pessoas é o seu sucesso. Não que você não vai ser colaborativo quando você é um contribuidor individual, mas a sua obrigação com o sucesso dos seus liderados, naturalmente, é maior. Eu queria falar de um artigo que eu escrevi recentemente, porque que eu esperava que o meu filho, enfim, num futuro, trabalhasse com vendas. E eu queria destacar os 5 pontos aqui, tá bom? E eu depois vou compartilhar com todos os participantes. Primeiro ponto é, quem trabalha com vendas sempre vai ser parte de algo especial e essencial. Como vocês mesmos colocaram, nenhuma organização vive sem vendas e sem clientes. E quem traz clientes? Time de vendas. Segunda coisa, e o Bruno colocou isso no início, a gente sempre vai desenvolver e melhorar nossa visão de negócios. Hoje você atua numa área muito específica, né, Yamelite? Mas muitas vezes o vendedor vai passar por diferentes áreas ou atuar com diferentes clientes numa mesma cadeira, o que vai expandir a visão. Eu estou atendendo agora um CTO que trabalha numa empresa de tecnologia, na minha próxima call eu vou atender alguém que é de varejo, e depois eu vou atender alguém que é de serviços financeiros. Isso me traz uma capacidade holística para melhorar a minha visão de negócios. A terceira coisa é, e a gente falou sobre isso, meritocracia e reconhecimento. Não existe nenhuma carreira tão democrática quanto vendas. Vendas, na minha opinião, é a forma que mais potencializa a nossa mobilidade social quando bem feita, quando bem estruturada, quando com garra, com preparação. Então, eu sou fã de vendas e, de fato, quero que meu filho trabalhe com vendas em tecnologia, tá? Vendas também desenvolve o espírito empreendedor. E aí eu queria ouvir de vocês. Vocês dois, nós três, né, somos empregados. Mas o Bruno colocou uma frase, você é o CEO do seu território, você é o dono do seu território. Como é que você associa, Bruno, vendas com empreendedorismo? De fato, desenvolve o espírito empreendedor para alguém que é vendedor? E se sim, por quê? Com certeza desenvolve, né? Eu acho que, assim, primeira coisa você está trabalhando ali talvez com recursos escassos e você precisa atingir um número, uma meta, e você precisa ser criativo para chegar nesse número, nessa meta também, né? Então tem que usar muito aquela parte do cérebro de criatividade, de saber como é que eu vou sair, caçar e trazer a minha comida no final do dia, né? E essa fome, essa escassez, ela gera um desconforto que faz com que a gente cresça. E é o mesmo desconforto pelo qual passa o empreendedor. Talvez o empreendedor até tenha mais risco ainda, né? Porque você, como vendedor, muitas vezes ainda é um funcionário assalariado, vive ali mais de uma comissão do que no salário fixo, mas tem um pouquinho mais, talvez, ali de gordurinha ali para te proteger do que um empreendedor. Mas é uma experiência que te dá cenários e situações que são parecidas com a de um empreendedor, né? E muita gente acaba depois seguindo um caminho empreendedor. Fala assim, poxa, aprendi tanto desse mercado, dessa área, dessa solução, que eu acho que agora eu posso ir lá fazer algo melhor por conta própria e começar meu próprio negócio. E aí, quando o empreendedor vai começar o próprio negócio, ele tem que começar a bater porta, ele tem que começar a vender, tem que começar a atrair investidores. E, de novo, a gente entra no ciclo aqui sem fim de como é importante as técnicas, as habilidades de vendas para ter sucesso num negócio próprio também. Então, tem uma correlação muito interessante e conheço muitos e muitos empreendedores que viraram empreendedores depois de ter tido uma boa experiência em vendas ou que tiveram que virar excelentes vendedores porque foram empreender. Boa. Excelente, Bruno. E aí eu queria te trazer uma pergunta, Yamelite, que vendas, e aí foi o 5º ponto que eu escrevi, que vendas te ensina a lidar com a pressão, a gerenciar pressão e ter mais inteligência emocional. Isso se aplicou na sua carreira? De que forma isso tem sido parte? Porque essa competência de saber lidar com pressão, números, metas, é tão importante nos dias de hoje? É super importante.
E no dia a dia, realmente acho que no dia a dia de um vendedor, é isso, é lidar com aquela pressão. Você tem pressões de todo tipo. Pressões porque tem um cliente e você precisa ajudar ele, pressões porque você tem que atingir o número que o Bruno falou, pressões porque talvez, falando não só do número, porque quando fala financeiramente de uma empresa, tem diversos pontos. Então, não é só o número, mas também pode ser a margem. Então, você tem um problema porque você atingiu o número, mas você também precisa ter rentabilidade. Ou você tem uma pressão de tempo, porque no seu tempo, que é curto, você tem que conseguir atender diversas coisas no mesmo momento. E realmente, pelo menos no meu caso, acho que é uma das maiores pressões que temos, né? Então, temos diversos clientes, diversas pressões internas. Como você pode fazer para lidar com isso em um momento só? Talvez, e nós temos vivido isso um pouco mais com a pandemia e com aquela habitualidade, em um determinado momento você tem que resolver em um horário específico 5 problemas no tempo. Como que você pode lidar com isso sem ficar aí doido, sem tendo ou levando aquela pressão? Então, isso é muito importante e realmente se você me fala, acho que é o meu dia a dia. Porque não é só isso, tá a pressão também de como que você pode ajudar aos seus liderados. Tudo isso, desenvolver tudo, é uma pressão constante que temos quando falamos de vendas e de liderança. Boa, boa, excelente. Obrigado por trazerem. A gente já está chegando no fim, então eu queria combinar com vocês algo agora, tá? Eu queria tirar uma foto com vocês, porque a gente vai postar nas mídias sociais. Eu sei que vocês são duas subcelebridades, tá bom? No LinkedIn, então a gente vai tirar e aí a gente vai fazer esse post lá. Momento que a gente, peraí, 1, 2, 3 e... Foi, tiramos. Mais uma, Yamelite, que você na hora acho que não pegou o sorriso, pode ser? 1, 2, 3 e... Fizemos. Show de bola. Eu queria já passar para as perguntas, mas eu queria trazer um pouquinho de visões de tecnologia. Lá no passado, e muitas vezes nos nossos currículos, a gente colocava lá competências básicas. Excel intermediário, Excel avançado, ou seja, conhecia ali de tecnologias. Hoje a gente tem a suíte do Google, várias outras tecnologias que fazem parte do nosso dia quando a gente fala de soluções de produtividade, colaboração ou de tecnologias do dia a dia. O que são as tecnologias básicas que a gente precisa conhecer para atuar em vendas? Existe muito conceito de CRM. Eu quero fazer um bate-bola aqui de tecnologias, tá bom? Uma tecnologia para cada um. Se tiver uma tecnologia que vocês assim, puxa, essa tecnologia é muito importante para alguém de vendas, e por quê? Pode ser o CRM, pode ser o calendário do Google, para que as pessoas aqui aprendam quais são as potenciais ou possíveis tecnologias que eles e elas precisam conhecer para, de alguma forma, começar a colocar um pouquinho do seu pezinho em vendas. E aí vou começar com o Bruno. Legal, eu acho que hoje, assim, para quem está em vendas, o CRM com certeza é um requisito básico, né? É uma coisa que a gente, assim, você já coloca lá como um requisito mínimo de qualificação para a pessoa ter conhecimento em CRM, entender como que funciona, como você pode se organizar o seu dia, juntar dados e insights a partir de relatórios, dashboards que você gera ali com os clientes também, gerenciar o pipeline. Então, acho que essa é uma, né? Você falou também da agenda, o Google Docs ali, planilhas, etc. São outras ferramentas também que espero que as pessoas estejam usando na universidade, implementando, que também vai vir com elas, né? Mas talvez uma coisa ali um pouco mais diferenciada de vendas é o CRM. Boa. Deixa eu fazer uma pergunta, Bruno. Você me traz um nome de um CRM e eu trago o nome de outro, tá bom? Fala um CRM, ou talvez o que vocês usem, ou um nome, ou algum que você goste, que você indica. Aí é ferramenta, tá? E aí depois a gente vai mandar no nosso Telegram a listinha para o pessoal. Legal, acho que um que é muito conhecido é o Salesforce, né? Um CRM que você já trabalhou lá na Salesforce também. Várias empresas grandes, multinacionais usam. Talvez um que a gente possa usar como referência aqui. Beleza. Um outro CRM, vou falar 2, tá? Porque a gente expande o leque.
Claro que tem estágios diferentes de jovens e empresas que vocês vão trabalhar. Um outro CRM muito famoso para vendas, talvez um pouco menos robusto que o Salesforce, é o Pipedrive, tá bom? Vocês vão ouvir falar muito desse nome. E um outro é o HubSpot, tá bom? Só para deixar para vocês aqui. E Bruno, rapidinho, qual que é o papel do CRM, tá? De forma bem simples. Qual que é o papel do CRM? Por que eu, como vendas, preciso conhecer e saber utilizar um CRM? É assim, eu vou deixar até a Emily te falar aqui também, me ajudar, porque assim, para a gente é uma coisa tão natural, o CRM é tão parte do nosso dia a dia que a gente não consegue viver sem, né? Mas o CRM, a sigla CRM significa gestão de relacionamento do cliente, Customer Relationship Management, né? É uma ferramenta para a gente poder organizar todo o relacionamento com o cliente, documentar tudo, e ter ali todas as informações. E a partir de tudo que você documenta das informações, você não só gerencia o pipeline de vendas, você não só faz também o seu forecast, você começa a prever quanto que você vai fechar, você trabalha o seu funil, mas você gera muitos relatórios que dão outros insights. Olha, onde é que a gente está ganhando? Onde é que a gente está perdendo? Por que a gente está ganhando? Quais são as razões que a gente está ganhando e perdendo? Quais são os tipos de clientes que a gente está ganhando? Qual que é o ticket médio? Qual que é o ciclo de vendas? Onde é que eu tenho um ciclo mais curto? Onde é que eu tenho um ciclo mais longo? Então, assim, são diversas métricas e insights, mas que ditam, né, que ajudam a gente a tocar o bumbo aqui e a ter um ritmo de negócio e na tomada de decisão. Olha, onde é que eu vou investir? Quais são áreas aqui do meu negócio na América Latina onde eu preciso investir mais headcount de vendas baseado no que eu estou vendo no meu CRM, no nosso histórico, nos últimos quarters, nos últimos anos, etc. Então, assim, é o centro da verdade, né? É a fonte de verdade. Para toda decisão que você vai tomar, você baseia nos dados, nos insights que você tira daquele CRM, desde que bem documentado por todo o time de vendas. Ou seja, obrigado por trazer. A gente gerencia todas as informações de clientes, das oportunidades e das relações em um software que é responsável por esse gerenciamento da relação com o cliente. Esse é o CRM, certo? Exatamente. Boa, Exatamente. Perfeito. Show de bola. Você já trouxe algumas outras palavrinhas aqui que eu vou voltar para você. Pipeline, forecast, vai voltar. Mas, e a Melite, alguma tecnologia que você fala assim, isso aqui é parte do meu dia a dia, isso aqui eu uso todos os dias, seja para me comunicar com os clientes, para documentar. Tem alguma coisa que você queria trazer de tecnologia que os nossos jovens poderiam conhecer? Primeiro, complementar, né, a importância do CRM. Por favor. Boa. E também falando de Salesforce, que é o que nós utilizamos dentro da Schneider. Então, aí o Bruno já falou muita coisa que você pode fazer, mas aí o Salesforce também tem a vantagem de que você pode linkar mais com outros aplicativos e aí construir de melhor forma o relacionamento que você tem com o cliente, mapear de melhor forma, extrair informações ou importar informações de outros aplicativos, e aí você realmente tem aquela construção. E aí, se você quiser ter aí você vai ser medido, porque você vai vender. Você quer ter um pipeline, certo? Aí você pode utilizar o CRM, o Salesforce, e até uma coisa que eu gosto muito, né? Que ele tem informações de se você está fazendo o seu trabalho bem, tem um hit rate. Então, não é só o funnel, não é só o pipeline, mas com o Salesforce você também consegue ver se que você está tendo sucesso com o cliente, se você tem um bom hit rate ou não tem um bom hit rate. Então, aí, só queria reforçar essa mensagem, não? E linkando com isso, e falei também, link com outras ferramentas, você precisa de compreender um pouco melhor o que é, nós já falamos nisso, né? Daquilo que gosta o seu cliente, de quais são as necessidades, o que ele posta. Então, nós utilizamos muito o LinkedIn dentro da Schneider e o Sales Navigator. Para nós é super importante. Legal. E aí me conta uma coisa, Yamelite, LinkedIn, por que ele é importante e como os profissionais de vendas da Schneider têm utilizado? E qual que é a diferença do LinkedIn para o Sales Navigator? Só para contextualizar. Porque para a gente, às vezes, é a mesma coisa, mas como é que eu, vendedor, uso o LinkedIn? Exatamente. Então, aí o LinkedIn
Você pode ver talvez o perfil de uma pessoa, de uma organização, ou seguir talvez uma organização. Você pode ver o que ele posta, tem um primeiro contato, vamos falar assim que vendo o que ele posta, o que inclusive também é bidirecional, não? Você também pode postar e uma forma também de vender. E quando você utiliza o Sales Navigator, você pode ir um pouco no fundo, compreender, inclusive, essa pessoa dentro de uma organização, ele reporta para quem, como que está aquele relacionamento internamente, qual é a posição que ele tem. Você pode, inclusive, investigar um pouco mais daquele perfil que tem, sem aquela necessidade de que ele sinta que você está invadindo um pouco, digamos, a sua intimidade. Perfeito, excelente, muito bom, obrigado por trazer. E eu acho que, só para tentar respeitar o tempo de todo mundo, tem várias outras tecnologias que fazem parte do nosso dia a dia. Ferramentas de assinatura de documentos eletrônicos, como o DocSign, a gente tem soluções de colaboração, como o próprio Google, com a Suite, outras soluções da Microsoft, o próprio Zoom. Então, nós temos várias soluções que são importantes e fazem parte do dia a dia, tá bom? Eu queria, só para finalizar, fazer um bate-bola rápido aqui, resposta curta. E aí a gente vai fazer 2 perguntas e a gente vai liberar todo mundo para respeitar. Eu sei que o pessoal já está batendo na porta de vocês aí. Começar com o Bruno, que falou de pipeline. O que é pipeline, Bruno? O pipeline, na verdade, né, você pensa no funil de vendas, o pipeline é parte disso, onde você tem a progressão dos clientes, né? Então, à medida que você traz clientes que você começa a desenvolver para fechar um ciclo de vendas, eles estão dentro do seu pipeline. Então, são aqueles clientes que você está trabalhando em determinado momento. E aí, se a gente entrar em termos mais técnicos, a gente chama, inclusive, de oportunidades. É quando um cliente tem ali qualificado um projeto, uma necessidade, a gente chama isso de oportunidade, que é um projeto que a gente está tentando fechar com o cliente. Então, pipeline é uma quantidade ali de oportunidades. Boa. Bruno, sei que você é um cara super sólido nisso, e obviamente é limite também, mas vou perguntar para você. Uma oportunidade, um vendedor da Google, você está batendo o olho ali, o que não pode faltar de informação? Assim, coisa rápida, o que normalmente eu tenho que dar de previsibilidade? Porque um ponto importante é previsibilidade, a gente já vai chegar no termo ali daqui a pouquinho, mas o que hoje você fala assim, cara, é indispensável, eu preciso bater o olho nessa oportunidade, que é uma oportunidade de negócio. O que você gostaria de ver ali, ou o que é importante num ecossistema de vocês? Dentro do nosso processo de vendas, e o processo de vendas de várias empresas, a gente usa um framework de qualificação que a gente chama de BUNT, né? Que é budget, orçamento, autoridade, necessidade e timeline, que é o cronograma daquele cliente para aquele projeto. Então, se ele tem uma verba, ou se dá para a gente assegurar uma verba para o projeto, se a gente está falando com as pessoas certas que tomam a decisão, qual que é o nível de dor, de necessidade das pessoas e qual que é o tempo para se implementar esse projeto. Tendo isso, você tem o que a gente considera uma oportunidade, né? Aí a gente pode entrar em mais detalhe de quais são outras coisas, mas isso aqui é bem high level. Perfeito, básico, show, obrigado. E Amelite, o que é forecast? O Bruno trouxe umas palavras aqui que o pessoal, mas o que é isso? Forecast. É a projeção de vendas. Então, você considerando aquele pipeline, você pode fazer uma projeção daquilo que você vai vender. É um assunto que às vezes eu falo de guesstimate, porque tem uma combinação daquilo que você tem certeza, eu falei um pouco de hit rate e tudo mais, que como você leva essas oportunidades, mas também tem aquele feeling, o que você sente do cliente, se você realmente vai atingir ou vai lograr conseguir esse número. Então, esse forecast é uma projeção do que você vai vender no futuro. Então, é um número que ele está relacionado com o que você vai atingir de venda ou de orders. Perfeito, excelente, obrigado pela aula. Olha só, 2 perguntas bem rápidas aqui. Bruno, a próxima eu trago para a Yamelite.
quais são as maiores diferenças que você percebe entre as áreas de vendas ou a área de vendas dos Estados Unidos e do Brasil? Pô, é interessante essa pergunta, que eu já atuei nos dois mercados, né? Nos Estados Unidos, você já via muito mais uma prática de venda remota do que no Brasil antes da pandemia. O Brasil, talvez até uma questão cultural da América Latina, do Brasil, existe muito isso do comprador falar, eu preciso apertar o vendedor na mão, eu preciso olhar olho no olho para dizer que posso confiar e fazer uma transação grande. Já nos Estados Unidos, a gente via oportunidades ou clientes muito maiores fechando por telefone, por videoconferência. Então, existe um pouco mais de confiança sem talvez conhecer pessoalmente nos Estados Unidos do que no Brasil, por exemplo. Boa. Eu queria só trazer um ponto e eu queria destacar o avanço da área de vendas no Brasil como um todo. É que, antigamente, eu tive a oportunidade de trabalhar em outras empresas, além de Zoom, Salesforce. Me parece que no passado, o processo de vendas e de compra nos Estados Unidos ele era muito mais estruturado. Os vendedores se preparavam mais e os compradores também. E eu não estou nem falando de relacionamento, estou falando de processo, de descoberta, de entendimento, de olhar métricas, de gerar valor. E por muito tempo eu percebi isso. Eu acho que o Brasil tem evoluído bastante. Nós estamos embarcando tecnologia, nós estamos embarcando processos, nós estamos embarcando metodologias de apoio ao processo de vendas, e eu acho que como ecossistema brasileiro de vendas, a gente tem evoluído bastante também, comparado a outros países mais desenvolvidos. E a Melite, tem alguma técnica? E quem fez a primeira pergunta foi a Giovanni, foi o Giovanni Orleans. Obrigado pela pergunta, Giovanni. O Ayrton perguntou, qual é a melhor técnica de vendas na sua opinião? E aí eu vou trazer para você, Yamelite. Qual que é a melhor técnica de vendas na sua opinião? E depois eu passo para o Bruno e a gente já vai finalizar. Nós falamos muito nisso, né? Que é escuta ativa. Então, aí, se você não escuta o que realmente o cliente ele precisa, você está errando na técnica de vendas. E falando um pouco de aquele empreendimento, acho que também pensar que cada projeto ou cada venda é um empreendimento, é uma boa técnica de vendas. Porque sempre tem um mundo diferente e você tem que pensar e entender bem quais são essas dores que tem um cliente para transformar em uma solução. Então, compreender, escutar e transformar em que realmente o cliente precisa, acho que é a melhor técnica de vendas. Boa, muito bom, obrigado. Bruno, algum ponto a comentar sobre isso? Para mim, de acordo com técnica número 1, escutar, concordo totalmente. Uma outra que eu acrescentaria que vem depois, que a gente falou também, é saber qualificar e desqualificar no momento certo. Né? De novo, a gente tem tempo limitado e a gente precisa saber otimizar o tempo onde vai ter o maior sucesso. Então, saber identificar bem, qualificando e desqualificando, quais são as verdadeiras oportunidades, os verdadeiros projetos, os clientes que realmente estão com a dor, com a necessidade, que querem seguir em frente. Quanto mais cedo você faz, melhor você pode apoiá-los e melhores resultados você vai ter também. Boa, excelente, pessoal. Obrigado por trazer esse ponto. Obrigado pelo tempo de vocês. Foi uma super aula, Queria agradecer demais. Pessoal, lembrando, coloquei aqui no chat agora, tá bom? O post que nós fizemos lá no LinkedIn. Quero saber se tem realmente bons vendedores e vendedoras aqui para deixar seus feedbacks, para se conectar com eles. Marquei os dois no post, tá bom? Então vamos, assim, encher o LinkedIn deles de conexões, justamente para que vocês se conectem, aprendam e se relacionem com eles. Foi uma aula, deixem os seus feedbacks, até para que a gente saiba e tenha visibilidade se foi legal, se a gente está no caminho certo, isso foi super importante. Lembrando, pessoal, amanhã nós temos o nosso segundo encontro do Vamos Subir Carreiras em Vendas, e nós teremos, tá bom? Na minha opinião, talvez os maiores vendedores do Brasil, tá bom? Conheço o Bruno Parlato há muito tempo, Guilherme Bernardes também da Salesforce, Renato da Schneider vai estar com a gente. Amanhã o nosso papo ele vai ser mais voltado para como ingressar em vendas, como se movimentar para vendas, quais são algumas dicas técnicas, como eles construíram e estão
construindo as suas carreiras em vendas. Então vai ser uma oportunidade muito legal de aprender com eles. Lembrando que o certificado, ele é amanhã, tá bom? O certificado é somente amanhã, no final do nosso segundo encontro, tá bom? Então, aprendemos bastante hoje, vamos voltar amanhã no segundo dia para a gente poder falar, caramba, aprendi de vendas, aprendi a introdução de vendas para a gente começar, enfim, aprofundar um pouquinho mais e, por que não, buscar oportunidades. Amanhã a gente vai divulgar algumas vagas de empresas que estão contratando profissionais de vendas e vai ser uma oportunidade muito legal. Então, espero vocês. Não é necessário se inscrever novamente. O mesmo link de inscrição e participação será o de amanhã. Vocês vão receber com 1 hora de antecedência também e com 10 minutos antes de começar. Então, amanhã, às 19 horas, vai ser um papo mais curto, 60 minutos, e a gente está super feliz e honrado com a participação de vocês. Queria agradecer demais, novamente, queria abrir um rápido espaço para você e a Melite e Bruno se despedirem dessa turma que ficou aqui, mais de 1.200 participantes, aprendendo com vocês e me incluo nisso. Obrigado pelo tempo de vocês. Bom, para a turma, muito obrigada, foi um prazer. Eu espero que o que o Bruno e eu falamos hoje tenha sido seja bom para vocês de utilizar talvez essas dicas ou tudo que nós falamos da nossa experiência hoje. E para você, Flávio, muito obrigada. Realmente o tempo passou super rápido. Foi um sucesso para mim, realmente gostei, adorei demais de participar aqui com vocês. Obrigado. E agradeço a Schneider por todo o apoio e empenho em estar com a gente. E a Melite, obrigado pela parceria. Legal. Pessoal, obrigado aí, uma boa noite para todo mundo. Obrigado pelo tempo de vocês, Flávio e a Melite, obrigado, um prazer. E parabéns pelo trabalho, para todo mundo aí que está se dedicando a aprender mais sobre vendas. Desejo muito sucesso e boas vendas para todo mundo. Um abraço. Show. Pessoal, boa noite.